Você já percebeu que existem coisas que ninguém mais questiona dentro da igreja? Práticas, comportamentos, até pecados, que parecem ter sido abraçados como normais, comuns, quase aceitáveis. Mas e se eu te dissesse que existe um deles, um pecado específico, que quando é praticado, mesmo sem que a pessoa perceba, ele não só entristece o Espírito Santo, ele o expulsa. Isso mesmo, expulsa. Ele arranca a presença de Deus da sua vida como um vento que apaga a última chama viva de um pavio quase apagado. E o mais assustador, esse pecado é aplaudido por muitos que se dizem espirituais. Ninguém ousa falar dele do púlpito. Ninguém toca nesse assunto nos grupos de discipulado. Muitos pastores já se renderam a ele. Outros simplesmente o ignoram. Mas ele está lá, sorrateiro, silencioso, corroendo a alma de quem deveria estar buscando santidade. Não é adultério, não é pornografia, não é nem mesmo blasfêmia. É algo que o próprio Jesus odiava com todas as suas forças. Algo que ele confrontou com palavras tão duras que os religiosos queriam matá-lo por isso. Mas hoje, esse pecado se tornou um estilo de vida entre muitos crentes. Ele virou tema de músicas, de pregações triunfalistas, de testemunhos que enaltecem o sucesso, mas esquecem a cruz. Eu estou falando de um pecado que transforma o altar em palco, o servo em celebridade, a adoração em espetáculo. O pecado que nasce disfarçado de zelo, mas que na verdade é orgulho. Disfarçado de honra, mas que na verdade é vaidade espiritual. Um pecado tão enraizado que pode estar até dentro de você agora. E você nem percebeu, viu alguém levantar a mão no culto, chorar, falar em línguas, e mesmo assim sair dali com o coração endurecido? Já viu alguém pregar com eloquência e depois usar palavras venenosas nos bastidores? Já viu um ministério que parece estar crescendo, mas há um vazio espiritual nos olhos de quem lidera? É porque esse pecado está lá. O Espírito Santo é sensível. Ele não divide espaço com a soberba. Ele não coopera com a arrogância. Ele não se move onde há ostentação da carne, manipulação emocional ou aparência de piedade. Ele se retira, silenciosamente, sem escândalo. E quando ele vai embora, tudo pode continuar funcionando. O som, as luzes, os cultos. Mas o céu está fechado. E talvez você esteja sentindo isso. A sensação de que algo se perdeu, de que a presença já não é mais a mesma, que a lágrima virou performance, que o arrependimento virou discurso e que a sua alma está em silêncio, mesmo em meio à multidão. Verdade é que esse pecado age como um vírus. Ele se espalha sem ser notado. Ele infecta o coração, endurece a mente e aos poucos apaga a voz do Espírito. O pior, ele é elogiado, aplaudido, recompensado. Muitos confundem esse pecado com liderança forte, com ousadia, com autoridade. Mas aos olhos de Deus, ele é repugnante. Quer saber qual é esse pecado? Calma, a resposta vai chegar. Mas antes, é preciso entender como ele nasce, como ele se camufla, como ele toma o controle da vida espiritual de uma pessoa até deixá-la completamente insensível ao toque de Deus. Ele não começa de forma escandalosa. Na verdade, ele quase sempre nasce em momentos espirituais. Cresce em ambientes onde a palavra é pregada, onde as mãos estão erguidas, onde há gritos de glória a Deus ecoando pelos salões. E isso é o mais assustador, porque ele se disfarça tão bem que parece zelo, parece reverência, parece até consagração, mas é veneno. Esse pecado nasce quando o foco deixa de ser Deus e passa a ser a imagem do homem, quando o louvor deixa de ser para o Altíssimo e passa a ser uma vitrine para mostrar quem canta melhor, quem sobe mais o tom, quem emociona mais, quando a pregação deixa de ser confronto e vira entretenimento. Ele é silencioso no começo, um elogio aqui, uma vaidade não confessada ali. Alguém começa a te chamar de usado por Deus, e ao invés de devolver a glória, você sorri com um prazer oculto. As redes sociais viram palco, as palavras mudam. O Deus me revelou vira uma desculpa para impor sua própria vontade. E antes que você perceba, o orgulho espiritual se tornou o seu Deus. Sim, é dele que estamos falando.
o orgulho espiritual. Mas não qualquer orgulho, não aquele que aparece como soberba descarada, mas o orgulho maquiado de unção, a vaidade travestida de chamado, a sede por reconhecimento camuflada como sede por almas. Esse pecado destruiu ministérios inteiros. Ele fez homens e mulheres que um dia foram cheios do Espírito se tornarem vazios, secos, repetitivos. Ele corrompe, ele contamina. E o pior, ele resiste ao arrependimento. Porque quem está debaixo desse espírito acredita que não precisa mudar, que está certo, que é voz profética, que é perseguido por ser verdadeiro, mas na verdade está cego. É por isso que Jesus foi tão duro com os fariseus. Eles não eram assassinos, ladrões ou adúlteros. Eles eram religiosos, homens que jejuavam, que oravam, que conheciam as Escrituras, mas estavam cheios de si. E porque estavam cheios de si, não havia espaço para o Espírito. Você consegue entender agora por que esse pecado é mais grave do que muitos outros? Porque ele engana, ele confunde, ele faz a pessoa acreditar que está de pé, quando na verdade já caiu há muito tempo. E quando o Espírito Santo se retira, não há mais convicção, não há mais lágrimas genuínas, não há mais fome de Deus. Só performance, só rotina, só aparência. Quantas vezes você já viu alguém que parecia ser usado poderosamente e de repente caiu? Um escândalo, um pecado oculto que veio à tona, um ministério que desmoronou. Mas a queda não começou naquele dia. Começou no dia em que o orgulho entrou. E às vezes, a queda não é visível, é interna. A pessoa ainda está em pé na igreja, ainda ministra, ainda posta versículos, mas está morta por dentro. E o mais triste é que ela mesma não sabe. Porque o orgulho espiritual tem o poder de cegar, e Deus resiste aos soberbos. Ele não negocia com esse tipo de orgulho. Ele não se impressiona com quem prega bem, canta bem ou sabe citar versículos decorados. Ele se move onde há quebrantamento, onde há verdade, onde há humildade. Se você sente que perdeu algo, se a presença de Deus já não é mais a mesma, talvez seja a hora de se perguntar: será que esse pecado já encontrou espaço no meu coração? A presença de Deus não desaparece do nada. Ela vai se esvaindo aos poucos, quase imperceptivelmente, até que um dia você acorda e percebe que o fogo já não queima mais, que a oração virou obrigação, que a Bíblia parece um livro estranho, distante, que o cântico não gera mais alegria, mas somente uma rotina repetitiva. Esses são os sintomas silenciosos do orgulho espiritual tomando conta da alma. Sinais que a maioria das pessoas não reconhece, porque eles se misturam com a falsa ideia de maturidade ou experiência espiritual. Mas são sinais claros de que algo está errado. O primeiro sintoma é a indiferença ao pecado próprio. Você pode condenar o pecado dos outros, apontar erros, criticar falhas, mas quando o espelho aponta para você, a reação é diferente. Negação, justificativas, ou pior, orgulho velado. O orgulho espiritual faz a pessoa se sentir acima do pecado comum, como se fosse imune ou especial demais para ser tocada. Outro sintoma comum é a falta de compaixão verdadeira pelos outros. Aquele amor genuíno que desce do alto e que perdoa, acolhe e sofre junto, vai desaparecendo. No lugar, surge um espírito crítico, julgador, que mede a fé do irmão e se sente superior por estar mais avançado. Essa atitude mata a unidade e a comunhão, que são bases da Igreja de Cristo. O terceiro sintoma é a busca constante por reconhecimento e status espiritual. Você pode até não admitir, mas uma parte do seu coração deseja ser visto, elogiado, seguido. Quer que suas palavras ecoem mais alto, que seus dons sejam exaltados, que sua influência cresça. E isso faz com que o foco saia de Deus e vá para você mesmo. Outro sinal traiçoeiro é a rigidez e falta de humildade para aprender e se corrigir. O orgulho espiritual cria uma barreira invisível, onde a pessoa acha que sabe tudo, que já está no topo e que críticas são ataques pessoais. Esse escudo bloqueia a voz do Espírito que chama para o arrependimento e transformação. Finalmente, o sintoma mais perigoso, o vazio espiritual,
mesmo com atividades religiosas intensas. Você pode estar no culto, cantar, orar, pregar, liderar, mas sente um buraco dentro do peito, como se Deus estivesse longe, como se nada ali fosse real. E o pior é que esse vazio é silencioso, porque ninguém fala sobre ele. Esses sintomas são como um alerta vermelho piscando em silêncio. Ignorá-los é como caminhar em direção a um precipício sem ver. E o que acontece quando se cai? A queda pode ser devastadora. Ministérios desmoronam, vidas se quebram, famílias sofrem, e muitos se afastam da fé por causa disso. Mas há uma saída. Sempre há. Porque o mesmo Espírito Santo que se afasta quando há orgulho, também volta quando há humildade. Ele perdoa quando há arrependimento sincero. Ele renova quando há desejo real de mudança. Antes de revelar a natureza exata desse pecado e como combatê-lo, é preciso entender as raízes que o alimentam. Quais são as armadilhas do coração que nos levam a esse caminho? Quais os enganos mais comuns que nos prendem nessa teia invisível? Para entender por que esse pecado se enraiza tão profundamente, é preciso olhar para dentro do coração humano, para as emoções, desejos e feridas que alimentam a soberba espiritual. Não nasce do nada. É um fruto perverso de necessidades, não curadas, e de falsas interpretações sobre quem somos diante de Deus. A primeira raiz está na necessidade de reconhecimento. Somos criados para sermos vistos, amados, valorizados. Quando alguém começa a servir no ministério, é natural querer ser notado. Mas, se essa busca por aprovação humana se transforma em prioridade, abre-se a porta para o orgulho. Passamos a medir o nosso valor pelo número de seguidores, pela quantidade de elogios, pela influência. Aí, o ministério deixa de ser sobre Deus para ser sobre o nosso ego. Outra raiz poderosa é a ferida da insegurança disfarçada de confiança. Curioso, não? Muitos que parecem seguros e ousados no púlpito carregam uma profunda insegurança no íntimo. Para esconder essa vulnerabilidade, erguem uma máscara de superioridade espiritual. Essa falsa fortaleza torna impossível admitir erros ou pedir ajuda, pois o medo do julgamento é maior que o desejo de verdade. Além disso, o falso conceito de unção e autoridade espiritual também alimenta o problema. Muitas vezes, líderes são ensinados a acreditar que autoridade é sinônimo de controle e poder absoluto, e que questioná-los é falta de fé. Isso cria ambientes tóxicos onde a vaidade e o orgulho são protegidos, enquanto o verdadeiro Espírito de Cristo é sufocado. E não podemos esquecer a raiz do desejo de controle e dominação. O orgulho espiritual quer dominar corações, moldar opiniões, manipular emoções. Transforma o culto em espetáculo, a igreja em palco e a liderança em um trono onde o homem se coloca no lugar de Deus. Por fim, há a raiz da falta de intimidade verdadeira com Deus. Quando a comunhão diária com o Espírito é negligenciada, o coração se endurece. Sem o constante refino e o quebrantamento, o orgulho cresce, porque não há quem o detenha. Essas raízes, juntas, formam uma armadilha mortal. Elas se alimentam das nossas fraquezas e transformam o que deveria ser um chamado sagrado numa prisão espiritual. O mais assustador é que o pecado cresce silencioso, disfarçado de virtude, e muitos que estão presos nem sequer percebem o que lhes aconteceu. Mas há esperança. Reconhecer essas raízes é o primeiro passo para arrancá-las pela raiz. Na próxima parte, vamos falar sobre como o orgulho espiritual se manifesta em atitudes e palavras que parecem até inofensivas, mas que são como pequenas fissuras por onde o Espírito Santo se esvai. O orgulho espiritual é mestre em se esconder, atrás de um sorriso, de uma palavra bem colocada, de uma atitude que parece até bondosa. Mas essas máscaras são armadilhas que impedem a verdadeira comunhão com Deus e as pessoas. Ele usa vários disfarces para passar despercebido, e entender esses disfarces é fundamental para não cair na cilada. Uma das máscaras mais comuns é a falsa humildade. Sim, você leu certo. Pessoas com orgulho espiritual podem parecer humildes, até reconhecer erros superficiais, mas no fundo cultivam um sentimento de superioridade que lhes dá a sensação de serem especiais, diferentes dos outros.
Essa humildade é usada para ganhar confiança, mas não transforma o coração. É um truque para manter o controle. Outra máscara é a autoridade tóxica disfarçada de liderança forte. Muitos confundem ser um líder espiritual com ser autoritário, inflexível, inquestionável. Essa postura muitas vezes vem acompanhada de palavras duras, julgamentos severos e pouco espaço para diálogo. A autoridade legítima vem do amor e do serviço, não do domínio. O orgulho espiritual também se esconde na busca por validação espiritual, aquela necessidade constante de que outros reconheçam seu dom, sua unção ou seu chamado. Isso faz com que o foco não seja mais Deus, mas a aprovação dos homens. E quando a aprovação falta, vem a frustração, a amargura, o isolamento. Tem também a máscara do julgamento disfarçado de preocupação pastoral. Apontar erros alheios com preocupação pode ser uma forma de esconder o próprio orgulho e afastar os outros para se sentir superior. Essa postura destrói relacionamentos e sufoca o espírito de amor que Jesus ensinou. Por fim, o orgulho pode se ocultar na busca de sucesso e reconhecimento pessoal dentro da igreja, transformando a fé em uma carreira. É quando o culto vira marketing, a oração vira espetáculo e a comunhão vira networking. Tudo isso sem perceber que está afastando o Espírito Santo, que não habita em altar de vaidade. Reconhecer essas máscaras é doloroso, mas necessário, porque só quando tiramos essas capas, podemos começar a ver a nós mesmos como realmente somos e buscar a verdadeira restauração. Reconhecer o orgulho espiritual é o primeiro e mais difícil passo para restaurar a intimidade com Deus. Mas arrependimento verdadeiro vai muito além de palavras ou lágrimas momentâneas. É uma mudança radical no coração, uma entrega completa que desafia o ego, o desejo de controle e a busca por reconhecimento. O ponto de partida é a humildade autêntica. Não aquela fachada para enganar os outros, mas a humildade que nasce quando você aceita que não é perfeito, que erra, que depende totalmente da graça divina. É admitir suas limitações, reconhecer suas falhas e buscar ajuda sem medo do julgamento. Depois, vem a confissão sincera. Não apenas em oração privada, mas diante de pessoas de confiança que possam orar com você, aconselhar e caminhar junto. O isolamento fortalece o orgulho, mas a comunhão restaura. Deus honra a sinceridade do coração quebrantado. Um passo fundamental é o desapego da aprovação humana. Isso significa parar de medir seu valor pelo que os outros pensam, pelo número de seguidores, pela influência. Seu valor está em Cristo, e isso não depende de likes, aplausos ou títulos. Também é necessário cultivar a intimidade diária com o Espírito Santo, através da oração, meditação na palavra e busca constante da presença de Deus. Essa conexão diária mantém o orgulho sob controle e traz a sensibilidade espiritual que nos protege. Além disso, a prática do serviço humilde é crucial. Servir sem buscar reconhecimento, ajudar sem esperar retorno, amar sem condições. Essa atitude reflete o coração de Jesus e abre espaço para que o Espírito Santo se mova livremente. Por fim, é preciso aprender a receber correção com gratidão, sem fechar o coração para o ensino. O orgulho rejeita críticas, mas a sabedoria abraça o conselho. Isso é sinal de maturidade espiritual. Esse caminho não é fácil. Exige coragem, perseverança e fé, mas é o único que traz a verdadeira restauração. O Espírito Santo é fiel para restaurar, renovar e encher novamente aquele que se humilha. Quando o orgulho espiritual não é reconhecido e combatido, as consequências são devastadoras, não apenas para a pessoa, mas para toda a igreja e comunidade ao redor. A distância do Espírito Santo traz uma série de efeitos colaterais que podem parecer invisíveis, mas que corroem a alma e destroem ministérios. O primeiro perigo é a seca espiritual profunda. Sem a presença do Espírito, a fé se torna vazia, a oração se torna mecânica, a adoração perde o significado. Tudo vira rotina sem vida, e sem vida, não há poder para enfrentar as batalhas espirituais, para resistir às tentações, nem para amar verdadeiramente o próximo.
Outro risco é a quebra de relacionamentos. O orgulho gera conflitos, ciúmes, divisões e uma constante sensação de insatisfação. A comunhão, que deveria ser um refúgio, transforma-se em campo de batalha, afastando irmãos e espalhando mágoas. Além disso, existe o perigo do escândalo público. Ministérios, líderes e igrejas que se deixam dominar pelo orgulho podem acabar caindo em pecados graves, muitas vezes expostos pela mídia e causando dano irreparável à reputação do Evangelho e afastando pessoas da fé. Mas o mais triste de tudo é que o orgulho espiritual pode levar à perda da salvação espiritual, não no sentido do juízo final imediato, mas de um estado onde a pessoa vive separada da comunhão com Deus, sem frutificar, endurecida e imune ao chamado do Espírito. É a morte espiritual em vida. Por isso, é urgente que cada cristão faça uma autoavaliação sincera e profunda. Que não se deixe enganar por aparências, nem confunda a atividade religiosa com verdadeira intimidade com Deus. Que busque o Espírito com o coração aberto, disposto a ser transformado. Chegamos à parte mais importante. Como identificar se o orgulho espiritual está agindo em você ou em seu ministério, e o que fazer para quebrar suas correntes e restaurar sua comunhão com o Espírito Santo? Primeiro, faça uma avaliação honesta do seu coração. Pergunte-se: eu sou capaz de admitir meus erros sem me justificar ou culpar outros? Quando alguém me corrige, sinto raiva ou abertura para aprender? Meu desejo é agradar a Deus ou impressionar pessoas? Eu me esforço para servir aos outros sem buscar reconhecimento? Sinto falta da presença de Deus na minha vida? Ou estou satisfeito com o que aparento? Se a resposta a essas perguntas revela orgulho, não se desespere. O reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Segundo, procure um mentor espiritual ou amigo confiável que possa orar com você, aconselhar e ajudar a manter o foco na humildade. O isolamento fortalece o orgulho. A comunhão cura. Terceiro, comprometa-se com uma rotina diária de oração, meditação na palavra e autoexame. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, convide você ao arrependimento e lhe mostre os caminhos da restauração. Quarto, pratique o serviço humilde e a escuta ativa. Busque oportunidades para ajudar sem alarde, valorize a opinião dos outros e cultive o amor genuíno. Quinto, rejeite as armadilhas do ego nas redes sociais e no ministério. Lembre-se, influência verdadeira não se mede em números, mas em frutos que permanecem no coração das pessoas. Por último, mantenha-se vigilante. O orgulho pode tentar retornar a qualquer momento. A batalha é diária, mas Deus é fiel para fortalecer quem se humilha. Este pecado que foi normalizado nas igrejas pode estar roubando a sua intimidade com Deus e arrancando o Espírito Santo da sua vida. A escolha é sua: continuar na escuridão da vaidade espiritual, ou buscar a luz da humildade e do arrependimento que traz vida. Não espere mais. Comece hoje mesmo a caminhar rumo à verdadeira liberdade em Cristo.